Você demorou para chegar até aqui, mas nada neste instante é por acaso. Ouça com atenção, porque o que estou prestes a te revelar tem o poder de transformar não apenas teu dia, mas tua história inteira. Não ignore essa voz, não subestime esse momento. É mais do que palavras, é um chamado. Eu interrompo teus pensamentos agora porque há um segredo que o céu está prestes a te confiar. Não desligue, não pule, não deixe para depois. Fica até o final e compartilha essa palavra com quem tu ama, porque há um milagre em movimento e ele começa quando a verdade é ouvida, acolhida e enviada adiante. Esta mensagem está prestes a tocar áreas da tua vida que ninguém jamais entendeu. Prepare-se, porque chegou a hora de você saber o que ninguém te contou, mas que eu sempre desejei que você soubesse. Você não anda esquecido. Por mais que o ambiente em volta pareça frio, indiferente, por mais que as pessoas que você ajuda pouco te enxergam de verdade, eu vejo, quando você se deita, cercado de preocupações silenciosas, sem saber como vai conduzir o dia seguinte com tantos compromissos, dores e responsabilidades nas costas, eu estou ali. Nenhum cuidado teu passa despercebido pelo meu olhar. E agora, neste exato momento, eu te escolhi para ouvir algo que muda tudo. Você não tem ideia do que eu preservei em segredo só para este tempo. Há algo poderoso sendo revelado agora. Algo que foi mantido em silêncio enquanto você pensava que nada estava acontecendo. Mas estava sim. Cada detalhe da tua vida foi acompanhado pelas minhas mãos. E é por isso que essa revelação precisa ser ouvida. A razão pela qual você ainda está de pé, mesmo tendo sido ferido em lugares que ninguém viu, é porque eu o mantive sustentado. Você se pergunta o que ainda te dá forças para cuidar de quem não nota teu esforço. Pergunta como continua firme, mesmo com o corpo cansado, o coração exausto e os pensamentos pesados. É que por trás dos bastidores da tua vida, o céu inteiro estava operando. Enquanto você se preocupava com a saúde de alguém, com a rebeldia de um filho, com contas que não batem, com pessoas que se afastaram, eu me aproximei, não para te julgar, mas para te preparar. Tudo o que parecia estar atrasado estava apenas sendo alinhado com o tempo perfeito. E agora chegou a hora de você descobrir o que estava sendo costurado em silêncio. O que ninguém viu foi teu esforço calado em manter tua casa de pé, tuas orações constantes por quem nem percebeu o quanto você se doou. Muitos julgaram teu jeito, apontaram tuas decisões, mas ninguém parou para ver o quanto você segurou sozinho. Só eu sei o quanto doeu sorrir para manter a paz. Só eu sei quantas vezes você pensou em parar, mas escolheu continuar. Porque você sabia que desistir deixaria feridas em quem depende de ti. E mesmo sem forças, você não largou. E é por isso que hoje te digo, há um segredo que precisa ser revelado, e quem vai ouvir sou eu. Porque antes de qualquer outro te dar ouvidos, eu já havia escutado cada gemido que você engoliu em silêncio. Esse segredo carrega cura, liberação, respostas. E ele começa agora. Você sente que muitas vezes tudo pesa sobre você. A responsabilidade de não deixar que os outros percebam que você também se sente perdido. Mas eu conheço cada área do teu coração que tem implorado por uma resposta. Tem dias em que tua esperança parece um fio e mesmo assim você tenta ser forte. Mas hoje você não precisa fingir, porque eu cheguei
não para te pedir mais um esforço, mas para te entregar um sinal. Este é o tempo em que mistérios serão desvendados. O que parecia calado vai falar. O que parecia esquecido será lembrado. E o que parecia perdido será devolvido. Porque existe um segredo, e ele tem teu nome gravado. E não é segredo para te assustar, mas para te fortalecer. Aquilo que guardaram de você, eu vou trazer à tona. Pessoas omitiram, situações esconderam, mas eu sou o Deus que revela. O que foi falado pelas costas, o que foi tramado no escuro, o que tentaram tirar da tua herança, vai ser revelado com justiça e paz. Eu não permiti certas conversas chegarem aos teus ouvidos antes da hora, porque tua alma precisa. Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que até este exato segundo manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo, mas hoje eu não venho te trazer apenas um consolo, eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento, mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração, lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações, porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta. Mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP. Palavra de Deus exclusivo não é uma escolha comum, é o lugar da tua aliança definitiva, é o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Filho, só faça isso se você sentiu o toque do meu Espírito Santo em teu coração. Faça em paz, com fé e amor. Nada por obrigação, porque tudo o que nasce de um coração sincero diante de mim tem valor. Como referência, você será farol em noites densas. Se em algum momento você pensou que era tarde demais, que já passou o tempo de viver algo novo, eu quebro essa mentira agora. O tempo da promessa não se mede em calendários, mas em disposição. E você ainda tem muito a viver. Ainda há páginas em branco esperando pelas tuas decisões. Ainda há encontros que marcarão tua caminhada. Ainda há sementes esperando o tempo da colheita. E o tempo é este. Não porque tudo está pronto, mas porque você está pronto. Agora te peço, escreve com fé nos comentários, como uma oração silenciosa que sobe ao céu. Nada do que vivi será desperdiçado. E sela essa declaração com a palavra de Joel
2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Essa promessa é tua. O que parecia destruído está sendo recomposto. As memórias que antes doíam agora serão lembradas com paz. E o que você pensou que perdeu para sempre será restaurado com algo ainda melhor. Porque eu faço além. Você passou por portas que pareciam te levar para frente, mas te afastaram de ti mesmo. Percebeu que não basta o sucesso se ele rouba tua paz. Não adianta subir se tua alma continua caída. E agora você entende. Crescimento verdadeiro acontece de dentro para fora. E é exatamente isso que eu estou construindo em ti. Algo que ninguém poderá tirar, porque não depende de cargos, elogios ou vitórias aparentes. É um alicerce inabalável. É maturidade com fé. Existem lugares onde eu ainda vou te levar, mas antes preciso te preparar para eles. Não porque você não é digno, mas porque tua missão será maior do que imagina. E para carregar o que virá, é necessário equilíbrio. Algumas portas que ainda não se abriram não são negativas, são sinais do meu cuidado. Não te coloco onde tua estrutura ainda não alcança. Mas o que é teu virá. E quando vier, você saberá. Porque não haverá mais esforço, apenas confirmação. A tua sensibilidade está sendo refinada. O que antes te feria profundamente agora não terá mais o mesmo efeito. Não porque o mundo mudou, mas porque tua alma está mais firme. Aquilo que antes te derrubava, agora será como vento que passa. Você aprenderá a não absorver tudo. Vai entender que nem tudo é pessoal, que nem tudo merece resposta. E esse discernimento te poupará de desgastes, te manterá focado e te protegerá das armadilhas da irritação constante. Quem vive por propósito aprende a esperar. Não como quem se resigna, mas como quem confia. Esperar não é sinal de passividade, é sinal de sabedoria. E você está amadurecendo nesse lugar. Não tenta mais apressar o que precisa de tempo, nem controlar o que está além das tuas mãos. Está aprendendo a se mover com leveza, e nessa leveza eu te encontro. Porque onde há entrega, há presença. E onde há presença, há direção. Você está sendo preparado para ver frutos onde antes havia apenas sementes. O que parecia demorar demais agora, começa a brotar. A terra que parecia seca, começa a dar sinais de vida. E você vai perceber que toda espera valeu. Porque o que nasce no tempo certo não precisa de manutenção forçada. Ele cresce com raiz, com estrutura, com beleza. E isso será a tua vida, uma construção sólida que abençoa outros sem se perder no processo. Tudo o que está sendo dito aqui não é para emocionar, mas para revelar. Porque a emoção passa, mas a revelação permanece. E a verdade é que você estava sendo moldado, mesmo sem perceber. Cada dia que pareceu sem sentido estava desenhando teu caráter. Cada decepção estava fortalecendo tua essência. E agora, com clareza, você vai perceber que nada escapou do meu plano. Mesmo aquilo que doeu, mesmo aquilo que ninguém entendeu. Tudo está sendo costurado com sabedoria. Você verá mudanças reais em quem vive contigo. Algumas atitudes novas, conversas que antes não aconteciam, comportamentos que serão transformados. E isso será reflexo da tua mudança interna. Quando você muda, tudo ao redor responde. O ambiente reconhece a nova frequência e você perceberá que não precisa forçar mais nada, porque o que vem de mim flui, e onde há fluxo, há paz. Onde há paz, há frutificação. Você vai começar. Escuta a minha voz agora,
pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que até este exato segundo manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo, mas hoje eu não venho te trazer apenas um consolo, eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento, mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração, lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações, porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta. Mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP. Palavra de Deus exclusivo não é uma escolha comum, é o lugar da tua aliança definitiva, é o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Filho, só faça isso se você sentiu o toque do meu Espírito Santo em teu coração. Faça em paz, com fé e amor. Nada por obrigação, porque tudo o que nasce de um coração sincero diante de mim tem valor. Sentia não era apenas físico, havia algo mais profundo, como se sua alma estivesse pedindo socorro em silêncio. As palavras nem sempre vinham, mas o desejo de mudança era constante. Agora escute, estou trazendo alívio, não por meio de uma fuga, mas através de uma renovação interior. Não será preciso abandonar o que é importante. Será possível recomeçar dentro da mesma vida, não trocando tudo, mas enxergando tudo com os meus olhos. Você notará uma diferença no teu olhar. Aquilo que antes te paralisava não terá mais o mesmo poder. As vozes que te desanimavam começarão a perder espaço, porque quando eu falo, o caos se organiza. Há uma estrutura se formando em ti, uma firmeza que não depende do que os outros dizem, mas do que eu estabeleço. As tuas decisões não serão mais baseadas pelo medo de errar, mas pela certeza de que estou guiando teus passos com clareza e propósito. Muitos olharão para você e dirão que algo mudou, e terão razão. Mas não será apenas uma mudança externa. O que eu estou fazendo vai além da superfície. A tua essência está sendo resgatada. Aquela parte de você que o tempo, a rotina, as dores e os desencontros haviam apagado, agora renasce com força. Não para repetir os erros do passado, mas para construir uma nova trajetória, com leveza, com verdade, com profundidade. Você vai se reencontrar com a sua própria alma. Eu não espero perfeição de ti, espero sinceridade.
Porque onde há sinceridade, há espaço para transformação. Cada oração tua, mesmo as mais inseguras, tem chegado até o meu coração. Não importa se as palavras foram frágeis, o que importa é que foram verdadeiras. E é isso que move o céu. A verdade dita em fé, o clamor feito com humildade, o silêncio cheio de esperança. Você tem sido ouvido. E hoje eu respondo com presença, com revelação, com uma nova consciência. Você carregava perguntas que ninguém soube responder. Questionava o porquê de tantos desafios, de tantas perdas, de tantos recomeços obrigatórios. Mas agora, o entendimento começa a chegar. Não por lógica, mas por discernimento. E você perceberá que tudo que foi tirado deu lugar ao que é eterno. Nem sempre a vida te deu o que você quis, mas eu nunca deixei de te dar o que você precisava. Essa é a diferença entre o acaso e o cuidado. Você tem sido cuidado. As pessoas que te frustraram não eram o fim, eram parte do trajeto. Algumas feridas serviram para te proteger de alianças erradas. E mesmo os erros que você cometeu foram transformados em aprendizado. Eu não desperdiço nenhuma dor. Tudo que passou por tuas mãos e escapou já não te pertence mais. O que eu preparei tem raiz profunda. Não será roubado nem levado por ventos. Será firmado em rocha. E você perceberá isso pelos próximos passos, pelas próximas conexões. Você que pensava ter perdido a capacidade de sonhar, está prestes a sonhar de novo. Mas agora com maturidade, com sabedoria, com equilíbrio. Não são sonhos de fuga, são visões de futuro. E eu estou alinhando os desejos do teu coração aos meus planos. Por isso, não se assuste se teus interesses começarem a mudar. Se aquilo que antes te motivava já não fizer mais sentido, é um sinal de que tua alma está sendo ajustada ao que realmente importa. Há um propósito maior te esperando. Tua casa está sendo visitada. Um ambiente de reconciliação começa a se formar. Onde havia conflito, haverá diálogo. Onde havia frieza, haverá reconexão. Mesmo que leve tempo, será visível. E esse movimento começa em ti. O teu posicionamento trará cura para o ambiente. Eu estou te usando como canal de restauração. E não é por mérito, é por graça. Você será a referência de equilíbrio, não pela força das palavras, mas pela coerência entre o que crê e o que vive. Enquanto você escuta esta palavra, coisas estão mudando ao teu redor. Há decisões sendo tomadas em teu favor, mesmo sem tua presença. Eu estou ativando movimentos, inspirando pessoas, quebrando resistências. Você vai receber notícias que confirmam aquilo que eu já te preparei para esperar. E quando isso acontecer, lembra dessa hora. Não foi coincidência, foi resposta. E nesse instante, escreve aí nos comentários: meu milagre está em movimento. Afirma com fé, porque assim diz o Senhor: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Essa promessa é viva e está sendo cumprida em tua realidade. Eu não apenas renovo o exterior, eu restauro o interior. E onde muitos só veem cansaço e limitações, eu vejo espaço para a minha glória se manifestar. Você será um testemunho do que significa ser sustentado mesmo nos dias mais escuros. Tem coisas que você nunca contou para ninguém, cicatrizes que aprendeu a esconder. Mas eu vejo e não te condeno. Pelo contrário, eu te abraço.
e hoje removo de ti toda a culpa que te persegue. Aquilo que você se culpa há anos, eu já perdoei no momento em que teu arrependimento foi verdadeiro. Não carregue mais esse peso, porque o que eu tenho para ti não combina com prisão. Liberdade é o que eu entrego, paz é o que eu derramo, cura é o que eu realizo agora. Seus passos não serão mais guiados pelo medo de repetir o passado. Eu coloco nos teus pés direção firme, nas tuas mãos autoridade e na tua mente clareza. Toda confusão começa a se dissipar e em breve você vai olhar para trás com gratidão, não com remorso. Porque tudo o que te trouxe até aqui foi instrumento de lapidação. Cada queda serviu para levantar com mais sabedoria. Cada dor serviu para tornar teu coração mais compassivo. E isso vale mais do que o conforto. Você ainda verá promessas antigas se cumprindo. Algumas que você até esqueceu. Palavras que foram lançadas sobre tua vida em momentos difíceis e que agora começam a se concretizar. Não porque você forçou, mas porque chegou o tempo. E o tempo certo não chega com barulho, chega com confirmação. Você sentirá isso como quem acorda de um sono profundo e encontra o ambiente diferente. Mais claro, mais leve, mais coerente com aquilo que você sempre buscou. Até mesmo os teus inimigos verão. Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que até este exato segundo manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo, mas hoje eu não venho te trazer apenas um consolo, eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento, mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração, lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações, porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta. Mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP, palavra de Deus exclusivo, não é uma escolha comum. É o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Filho, só faça isso se você sentiu o toque do meu Espírito Santo em teu coração. Faça em paz, com fé e amor. Nada por obrigação. Porque tudo o que nasce de um coração sincero diante de mim tem valor, sendo tocadas por aquilo que eu fizer em ti. E isso vai impactar gerações. Teu nome está em meus planos.
Não apenas para receber bênçãos, mas para ser canal de bênçãos. E isso significa que algumas coisas na tua rotina vão mudar. Novas responsabilidades vão surgir. Pessoas vão te procurar, não por interesse, mas porque tua voz vai carregar paz. Você vai perceber que não precisa convencer ninguém. Tua presença vai ser resposta. Não é sobre fazer mais, é sobre ser aquilo que eu formei em ti, reflexo da minha glória. E onde você for, a luz será notada. Mesmo em meio a tantos desafios, teu coração ainda tem sede de mim. E isso é precioso. Muitos abandonam a fé quando o caminho aperta. Você, mesmo ferido, continua buscando. Mesmo em meio à rotina exaustiva, continua me chamando. E isso atrai o céu. Essa sede é o que te mantém de pé. Não deixe que ela se apague. Alimente-se da minha palavra. Cerque-se de quem te leva para mais perto de mim. Não se distraia com o barulho do mundo. O que eu tenho para você é muito mais do que aparências. A solidão que às vezes te visita não é castigo, é preparação, porque quando todos se afastam, tua audição espiritual se aguça. Você me ouve melhor no silêncio, e é nesse lugar que eu revelo meus segredos. Não tenha medo de momentos em que parecer que ninguém entende o que você vive. Esses são os momentos em que eu te falo com mais clareza. E tudo o que eu disser ali, ninguém poderá roubar. O que nasce no secreto tem raiz profunda. E é isso que te fará permanecer quando os ventos soprarem forte. Se você sente que está carregando algo muito maior do que consegue suportar, entenda, não é peso, é unção. E unção tem peso, mas também tem graça. Você não está sozinho para carregar isso. Eu já coloquei ao teu lado pessoas que vão caminhar contigo. Algumas ainda não chegaram, mas já estão a caminho. E quando elas aparecerem, você vai entender por que precisou esperar. O tempo da espera não foi tempo perdido. Foi tempo de filtro, tempo de purificação. Agora o que vem é puro, é leve, é certo. Você pediu direção e eu estou dando. Não mais decisões impulsivas, não mais caminhos tortuosos. De agora em diante, cada passo será acompanhado por sabedoria. Você não vai mais andar às cegas. Eu te darei sensibilidade espiritual e você vai saber quando ir, quando parar, quando falar e quando calar. Essa é a diferença de quem anda guiado por mim. O que para muitos parece intuição, para você será revelação. E isso vai te livrar de emboscadas e te posicionar em lugares que eu já preparei. A tua mente tem se esforçado para manter a ordem, mas teu coração tem gritado por descanso. Nem sempre você encontra compreensão no olhar de quem está por perto. São muitos os papéis que você precisa assumir no dia a dia e quase ninguém imagina o quanto tudo isso exige de ti. Mas há um olhar atento, constante, que te acompanha em cada passo. E neste momento não é tua força que sustenta tua caminhada. É a minha fidelidade que está te conduzindo por um caminho seguro. Se você soubesse o quanto do invisível está sendo reorganizado agora, descansaria. A tua batalha mais difícil não é contra pessoas, é contra pensamentos que insistem em repetir que você não vai conseguir. Mas aqui está a verdade. Aquilo que eu comecei em ti, vou completar com excelência. Você não foi chamado para desistir perto da promessa. Há um mover no céu operando ao teu favor. Portas silenciosas estão se abrindo e você vai perceber, não pelo barulho, mas pelos frutos. O tempo que parecia perdido será devolvido em forma de honra.
Aquilo que você viveu como atraso, eu já estou revertendo em preparação. Há pessoas que só entenderão o que você passou quando virem o que você vai viver. Mas não se preocupe com explicações. O que eu estou construindo na tua história falará mais alto do que qualquer argumento. Aquilo que nasceu de mim será reconhecido até por quem tentou diminuir tua trajetória. Porque quando eu ajo, não há como ignorar. Mesmo quando tudo parecia estar em silêncio, meu cuidado nunca cessou. Enquanto você cuidava de outros, eu estava cuidando de ti. Cada dia que você passou sustentando quem precisava, mesmo sem ter muito a oferecer, eu vi. E agora é tempo de restituição. O amor que você entregou volta em forma de proteção. O zelo que você teve volta em forma de colheita. Você será surpreendido por notícias que trarão alívio. E o que parecia confuso começará a se alinhar diante dos teus olhos. Alguns ciclos se encerraram sem aviso, e isso te causou estranheza. Mas o fim de certas histórias era necessário para que novas pudessem começar. Você tentou segurar vínculos que já não tinham mais raiz, mas eu te ensino agora a abrir mão do que estagnava teu crescimento. Nem toda presença traz paz, nem todo convívio edifica. Há pessoas que estavam em tua vida por uma estação e outras que eu trarei para uma construção duradoura. E você vai entender a diferença com sabedoria. O inimigo tentou te fazer acreditar que nada mudaria. Usou repetições de dores para tentar criar em ti a sensação de fracasso. Mas a cada dia que você resistiu, o céu celebrou. A cada pensamento derrotista vencido pela tua fé, um novo capítulo foi escrito no livro da tua história. E agora, uma nova estação se anuncia, não por emoção, mas por revelação. Algo já mudou no espiritual, e o reflexo disso vai alcançar tuas relações, tuas finanças, tua saúde e teu futuro. Você vai sentir. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem enquanto pensa em tudo o que precisa resolver ainda hoje. Tanta coisa pendente, tantos nomes que dependem da tua atenção. Mas agora, pare por um segundo e declara nos comentários com fé: eu confio na direção de Deus sobre minha vida. Diga isso como quem planta esperança e recebe essa promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Há promessas se ativando com o som da tua confiança. Você já percebeu como as coisas mais importantes não fazem barulho? O crescimento de uma raiz, o bater do coração, o nascer do sol, tudo isso acontece no silêncio. E é nesse mesmo silêncio que estou realizando a transformação que você tanto esperou. Não se compare com a pressa do mundo. O que é sólido leva tempo para ser edificado. E tua história não será construída às pressas, será estabelecida com base firme, para que ninguém possa derrubar o que eu ergui em ti. Há uma restauração vindo onde você menos espera. Aquele relacionamento desgastado, aquele ambiente familiar que parecia sem solução, estão sendo visitados pelo meu espírito. Mas será de forma natural, como uma conversa com o que eu farei em ti, mas não para vergonha deles, para testemunho de quem eu sou. E você não precisará se explicar. O próprio fruto será a tua resposta. Eu não trabalho com aparência, eu transformo realidades. E tua realidade está sendo tocada neste momento. O que você não podia fazer, eu estou realizando. O que você não sabia resolver, eu estou ordenando. O que você pensava que era o fim, é apenas o ponto de partida para uma nova jornada.
Não olhe para a tua idade, não se compare com os outros. Minha obra não tem limite humano. O que eu inicio, eu termino. E o tempo nunca foi barreira para mim. Por isso, se alguém te fez sentir atrasado, rejeita esse pensamento. Você está no tempo exato, e o que virá agora terá sabor de realização. Não de pressa, mas de plenitude. Você vai viver os melhores dias da tua história. Não porque tudo ao redor será perfeito, mas porque você estará inteiro por dentro. Você chegou até aqui não apenas porque suportou, mas porque foi sustentado. Não foram as tuas forças que te mantiveram em pé. Foi a minha mão estendida nos dias em que até respirar parecia difícil. E agora, após tantos caminhos estreitos, eu te coloco num lugar mais amplo. Um espaço onde você poderá crescer, prosperar e sorrir de novo sem precisar esconder a dor. Eu não permiti que o cansaço te quebrasse, porque sabia o que viria depois. Este é o tempo da revelação. Há memórias que ainda pesam em tua alma, palavras ditas em momentos de raiva, decisões que deixaram cicatrizes. Mas eu te digo, não te definas por elas. Quem te julga pelo teu pior dia desconhece a grandeza que escondo em ti. A tua história não termina em tropeços, ela é marcada por recomeços. E cada recomeço carrega mais sabedoria, mais profundidade, mais presença. O que te machucou ontem, hoje, te ensina. E aquilo que foi dor, agora se transforma em autoridade. Talvez você sinta que perdeu tempo tentando agradar quem nunca te viu de verdade. Mas saiba que nada foi em vão. Cada esforço teu, mesmo não reconhecido, gerou fruto. Nem tudo se colhe no tempo das mãos. Algumas colheitas vêm no tempo da alma. E hoje eu te digo, tua alma está pronta. Pronta para viver um tempo em que você não terá que forçar a aceitação nem mendigar afeto. O amor que preparei para te alcançar é seguro, estável e não depende de performance. Ele simplesmente permanece. Aquilo que era constante motivo de preocupação, agora começa a perder força. Porque quando você foca em mim, o que parecia grande demais começa a se alinhar. Estou trazendo clareza às tuas prioridades. Você perceberá que não precisa correr por tudo. Há coisas que eu mesmo estou movendo, e onde você não pode alcançar, eu já fui. O que você tentou por esforço humano, agora será fruto da obediência. E onde há obediência, há favor. Caminhe sem ansiedade. Você sempre sentiu que precisava ser forte por todos. Guardou suas dores para não preocupar quem ama. Silenciou sentimentos por medo de parecer fraco. Mas aqui, eu te dou liberdade. Não é mais necessário esconder o que te dói. Pode derramar teu coração diante de mim, sem medo, sem máscaras. Porque aqui não há julgamento, só restauração. Eu não recuso quem vem com sinceridade. E neste momento, tua sinceridade está trazendo cura para áreas que há anos estavam fechadas. Você é mais forte do que imagina. Não porque nunca caiu, mas porque nunca permaneceu no chão. Cada vez que a vida tentou te empurrar para o fim, você encontrou em mim um recomeço. E isso te moldou. Não apenas como sobrevivente, mas como alguém que carrega autoridade. E essa autoridade não será usada para oprimir, mas para levantar outros. Você será canal de encorajamento. Quem estiver perto de você sentirá vontade de seguir, de vencer, de confiar novamente. Às vezes, você se sentiu invisível, como se o mundo girasse e esquecesse de te olhar. Mas hoje eu te digo, você nunca passou despercebido aos meus olhos. Desde o ventre eu te conheço.
E mesmo nos dias em que você duvidou de si, eu afirmei quem você é. E hoje, essa identidade começa a florescer, não pelas palavras dos outros, mas pela verdade que eu liberei sobre você. Você é escolhido, não por merecimento, mas por propósito. E esse propósito será revelado em detalhes. Enquanto você caminha com fé, eu alargo tuas fronteiras. Há lugares que você nem imaginava entrar, mas eu já preparei tua chegada. Portas serão abertas não por influência humana, mas por graça divina. E quando você entrar, saberá que não foi por força própria, mas por intervenção direta. Eu honro quem anda em retidão, e tua retidão silenciosa será reconhecida, não com aplausos, mas com favor. O céu te respalda, e isso será evidente aos que te observam com sinceridade. Declara agora, com fé nos comentários: o céu está alinhando tudo ao meu favor. E sustenta essa declaração com a promessa de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra não é teoria, é prática. Está se cumprindo em tua vida agora mesmo. O que parecia desencontro está se tornando estratégia, e o que era perda está se revelando preparação. A ansiedade não terá mais espaço. Eu estou te ensinando a viver o hoje com plenitude, a não se angustiar com o futuro, nem se prender ao passado. Você vai perceber o presente. Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que até este exato segundo manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo, mas hoje eu não venho te trazer apenas um consolo, eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento, mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração, lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações, porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta. Mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP, palavra de Deus exclusivo, não é uma escolha comum. É o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Filho, só faça isso se você sentiu o toque do meu Espírito Santo em teu coração. Faça em paz, com fé e amor. Nada por obrigação,
porque tudo o que nasce de um coração sincero diante de mim tem valor. Uma onda de cura, reconciliação e provisão começa a se mover agora mesmo. O que estava paralisado volta a respirar. O que parecia morto começa a renascer. Porque quando eu falo, até o que não tem vida responde. E eu estou falando contigo, não com todos, contigo. E essa palavra, se você sentiu que é real, precisa chegar a mais alguém. Então envia, comenta, deixa que outros também descubram o que foi escondido por tanto tempo. E se esse canal tem sido fonte para a tua alma, permanece aqui. O alimento espiritual certo, no tempo certo, é o que te mantém forte para continuar. Você está diante de uma revelação que muda a atmosfera ao seu redor. Algo no teu interior já percebe que essa palavra é resposta, não ao acaso, mas ao tempo. O tempo que parecia perdido, mas na verdade estava sendo usado para amadurecer tua fé. O que parecia silêncio era preparação. E agora, o céu se move em tua direção com propósito, com direção clara. Não mais dúvidas, não mais insegurança. O que antes era sombra, agora se torna luz sobre os teus passos. E você vai perceber. Há algo sendo restaurado dentro de ti. Um ânimo que parecia distante. Uma vontade que se apagou aos poucos por causa de tudo o que você precisou suportar. Eu sei o quanto foi difícil sorrir em dias de dor disfarçada, mas algo começa a renascer. Há uma vida nova tocando áreas que estavam estagnadas. Um sopro divino que reacende a esperança, não como um consolo, mas como uma força que te levanta com convicção. O tempo de andar curvado acabou. Você vai se erguer. Enquanto muitos viram apenas a superfície da tua história, eu observei o que acontecia por dentro. Aquilo que você não conseguiu colocar em palavras, eu compreendi. Cada pensamento que te tirou o sono, cada preocupação com quem depende de você, cada tentativa de manter tudo sob controle. Mas hoje eu te digo, não é sobre controlar, é sobre confiar. É hora de soltar o que você tentou carregar sozinho e permitir que minha mão sustente aquilo que você não consegue mais segurar. Se em algum momento você se sentiu abandonado pelas pessoas que mais esperava apoio, entenda, eu nunca te deixei. O coração humano é limitado, mas o meu amor não conhece medida. Não é a base do merecimento, mas da promessa. E aquilo que eu prometi sobre tua casa, tua saúde, tua descendência, continua de pé. Nem o tempo, nem as falhas, nem os desvios cancelam o que eu já determinei. Estou trabalhando até mesmo nos detalhes que você não percebe. Confie, mesmo quando não entenda. Você tem sido fiel em coisas pequenas e é exatamente por isso que agora estou colocando sobre ti responsabilidades maiores. Não para te sobrecarregar, mas para te posicionar. O que vem para a tua vida exige maturidade espiritual, equilíbrio emocional e discernimento. Por isso houve perdas, afastamentos, cortes. Nada foi aleatório. Tudo o que saiu da tua vida foi autorizado por mim, porque o lugar para onde estou te levando exige leveza, clareza e foco. Esse é o segredo que muitos ignoram. Mas você vai viver. Quem caminha com fé verdadeira sabe que há momentos em que o silêncio de Deus é, na verdade, a construção de um grande testemunho. O que parecia ausência era trabalho. O que parecia demora era estrutura. E hoje você começa a entender que os teus dias mais duros não foram castigo, foram semente.
Cada lágrima contida, cada oração feita em voz baixa, cada renúncia escondida, tudo germinou. E agora chegou o tempo da colheita espiritual. Você não está sendo iludido, está sendo guiado. Faça uma pausa agora. Respira. Sente essa presença que te envolve, como um abraço que não cobra, só acolhe. Sabe por quê? Porque você precisa lembrar que não está só. Você tem carregado tanto, tentado proteger todos ao seu redor, que esqueceu de si. Mas eu te vejo. E nesta hora, só quero que você escreva aí nos comentários: Deus está reconstruindo minha história. Porque está. E a promessa que eu fiz continua viva. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmos 37, 23. Você foi marcado para ser referência, mesmo que hoje ainda se sinta invisível. E não é por reconhecimento humano, é por identidade. O que eu coloquei dentro de ti não depende da validação de ninguém. Há dons que ainda serão revelados, talentos que você pensou que não serviam para nada, mas que foram guardados para este tempo. O mundo ao teu redor vai se surpreender com o que sairá da tua boca, das tuas mãos e das tuas atitudes. Porque quem vive por fé transborda mesmo em tempos secos. E por falar em tempos secos, sei que o financeiro tem sido uma área que mais mexe com teu coração. A cada cobrança, a cada despesa inesperada, tua mente acelera, teus pensamentos se embaralham. Você tem feito cálculos e planos, tentando manter tudo em ordem, mas algo sempre escapa. Mas agora escute, eu sou teu sustento. Onde os recursos humanos falham, minha provisão sobrenatural entra. Você não vai mendigar o pão. Aquilo que é necessário, eu já liberei. Continue caminhando. Existem promessas que pareceram distantes, porque teu olhar se fixou nas circunstâncias. Você se apegou ao que os olhos mostravam, e por um momento esqueceu o que eu falei. Mas essa palavra vem para te lembrar. Minha voz vale mais do que qualquer evidência contrária. O que eu disse permanece, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Quando eu digo que vou curar, eu curo. Quando digo que vou restaurar, eu restauro. Quando digo que vou abrir caminho, nenhuma porta humana pode impedir. Você tem feito o possível para proteger os teus, tentado blindar sua casa, cuidar de cada detalhe, zelar por quem ama, e eu honro isso. Mas há coisas que só podem ser resolvidas quando você se recolhe e me deixa agir. Esse é o segredo que poucos compreendem. Às vezes, recuar é confiar. Às vezes, calar é sabedoria. Eu estou trabalhando em corações que pareciam duros. Estou quebrando resistências que pareciam intransponíveis. Você não vai precisar provar nada. O próprio fruto vai mostrar quem esteve com você o tempo todo. O que você está prestes a viver não é comum. É algo que vai surpreender até mesmo aqueles que já conhecem tua fé. E isso não é para te exaltar, é para que vejam que eu cumpro o que prometo. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. As circunstâncias apontavam para o fim. Mas eu sou o começo no meio do fim. E aquilo que parecia estar sendo encerrado será reiniciado com propósito. Você verá vidas para reconhecer o mover divino em pequenas mudanças de comportamento, tanto nas tuas ações quanto nas reações das pessoas ao teu redor. Aquele ambiente que antes parecia hostil vai se tornar mais leve. Aquelas conversas que te deixavam exausto agora fluirão com mais serenidade. Porque eu não transformo apenas situações, eu transformo corações. E quando o coração é renovado, toda a realidade ao redor se alinha à nova frequência espiritual.
Existe um tempo para plantar e um tempo para colher. Você passou por longas estações de preparo, onde cada escolha custou renúncias. Agora é o início de um tempo de colheita, mas uma colheita que não virá apenas em resultados. Virá em paz, virá em contentamento, virá na certeza de que você está exatamente onde deveria estar. E esse senso de propósito será a tua maior recompensa, porque viver alinhado com o céu é maior do que qualquer sucesso visível. Eu não estou apenas mudando tua volta, estou reprogramando tua forma de enxergar. Os olhos da fé estão sendo ativados dentro de ti. Você verá oportunidades onde antes só havia frustração. Perceberá portas onde antes via apenas muros. Essa mudança de visão não é fruto de otimismo, é fruto de revelação. Porque quando eu abro teus olhos espirituais, tudo ao redor começa a fazer sentido. E onde havia desânimo, brota a convicção de que eu estou no controle. Enquanto você se reorganiza internamente, vai notar que o externo também começa a se mover. Aquelas pendências que pareciam insolúveis, os assuntos que geravam tensão, as decisões que você adiava, tudo isso será enfrentado com coragem, porque eu estou te revestindo com clareza. E quem tem clareza não se perde, não age por impulso, nem paralisa diante do medo. Com clareza, você saberá o que fazer, quando fazer e como conduzir cada passo com sabedoria. Durante muito tempo, você carregou pesos que não foram feitos para os teus ombros, culpas que não eram tuas, responsabilidades que extrapolavam teus limites. Mas hoje, eu venho te aliviar, te libertar da falsa crença de que você precisa salvar a todos. Te mostro que há uma diferença entre ajudar e se anular, e você vai começar a perceber isso nos teus relacionamentos, a medida certa entre o amor que acolhe e o amor que se preserva. Mesmo diante de tantas exigências diárias, eu estou ensinando teu coração a priorizar o que realmente tem valor. Não será mais possível viver correndo atrás de urgências impostas por outros. Agora é tempo de escolher o que edifica. As tuas decisões passarão por um filtro de paz. Se não traz paz, não será prioridade. Se esgota tua alma, não terá mais lugar. Porque eu te criei para viver em plenitude, não em exaustão. E a plenitude começa com decisões alinhadas à verdade. Talvez você tenha se sentido sem voz nos últimos tempos, como se tudo o que dissesse fosse ignorado, como se tua opinião tivesse perdido peso. Mas eu te devolvo o som da autoridade, a autoridade de quem fala com verdade, de quem vive o que prega, de quem se cala com sabedoria e se posiciona com coragem. A tua voz será ouvida não por volume, mas por essência. Porque quem é cheio da presença carrega poder até no silêncio. E o teu silêncio tem se tornado oração. Eu estou resgatando em ti um senso de identidade que havia sido diluído pelas comparações. Você começou a duvidar do próprio valor ao se medir por padrões que nunca foram seus. Mas agora eu te devolvo o olhar original, o olhar que enxerga valor em cada marca da tua história, o olhar que não rejeita o processo. Porque o processo moldou tua sensibilidade, teu caráter, tua percepção. E isso ninguém pode roubar. O que nasceu de verdade permanece. A tua jornada será marcada por frutos consistentes. Não haverá mais altos e baixos impulsivos, mas sim constância.
a constância daqueles que andam com propósito. E mesmo quando o mundo te chamar de lento, saberás que estás no tempo certo. Porque quem anda com o céu não precisa correr. A velocidade não determina a profundidade. E o que estou te ensinando é a mergulhar mais fundo, não a nadar mais rápido. A água da tua fé será mais limpa, mais pura, mais viva. A ansiedade que antes te dominava vai começar a ceder. Ela não encontrará mais espaço onde há descanso. E o descanso não será ausência de problemas, mas presença de confiança. Você descansará mesmo em meio às tarefas, confiará mesmo em dias de silêncio. Porque a fé não se prova no muito falar, mas no viver sereno. E você se tornará esse exemplo silencioso. Pessoas olharão para você e perguntarão como consegue manter a calma. E tua resposta será: porque confio em Deus. Agora, declara com verdade aí nos comentários: eu escolho viver no tempo de Deus. E sustenta essa escolha com Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Essa palavra é um lembrete de que há beleza sendo formada, mesmo quando você ainda não consegue ver. O invisível está em construção, e o visível logo refletirá o que o céu já estabeleceu sobre tua vida. Confie nesse tempo, ele é sagrado. Cada parte do teu corpo está sendo alcançada por esse toque de paz. O que a medicina não explicou, eu entendo. O que o remédio não resolveu, eu curo. Não com espetáculo, mas com consistência. Você começará a notar melhorias na saúde, não apenas pela cura física, mas pela cura emocional. Porque teu corpo responde ao que tua alma sente. E quando a alma é curada, o corpo floresce. O que antes parecia crônico será vencido por etapas, com sabedoria e acompanhamento. Você será surpreendido com reconciliações que antes pareciam impossíveis. Não porque as pessoas mudaram, mas porque o teu olhar mudou. A compaixão será a tua linguagem. E essa compaixão abrirá caminhos. Pontes serão reconstruídas. Diálogos antes engessados serão liberados. E mesmo que alguns vínculos não retornem, a paz voltará ao teu coração. Porque o perdão não exige reciprocidade, ele exige consciência. E você será livre da mágoa que ainda te prendia. Enquanto você escolhe permanecer na fé, mesmo em silêncio, grandes coisas estão sendo organizadas. Há convites que chegarão na hora certa. Há respostas sendo liberadas por caminhos que você não imaginava. Tudo o que parecia parado agora ganha um novo ritmo. Mas esse ritmo será saudável, respeitoso com tua jornada. Eu não te chamo para a pressa, eu te convido para a constância, porque o que é sólido precisa de tempo. E você está sendo solidificado no que é eterno. Os lugares onde você pisar começarão a carregar tua marca espiritual. Não será algo forçado, mas natural. Porque a presença que vai contigo transforma ambientes. Quem estiver ao teu lado sentirá. E eu te digo mais: quem decide caminhar junto com esta obra também recebe direção, fortalecimento, palavras liberadas diariamente e conteúdos preparados com oração para aproximar ainda mais a sua vida da minha presença. Nada do que é feito com fidelidade passa despercebido diante de mim. Clique agora no link azul fixado abaixo e entre para esta missão que eu preparei. Filho, não ignore o que você está sentindo agora. Eu coloquei uma oportunidade diante de você para que esta obra continue de pé. O tempo de agir é este. Clique agora no link azul fixado abaixo. Não é apenas um link, é a sua resposta ao meu chamado.
Clique agora e entre para esta missão que eu preparei exclusivamente para você.